Agora 15 para as 8, 15,8 a temperatura. Tudo bem, Dirce? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Dirce. Paulo Rogério. Bom dia, Josué. Bom dia. E bom dia para você que está nos acompanhando. Porque a gente faz uma expressão própria, arregalamos os olhos e ficamos com a boca aberta quando nós estamos em situações de medo extremo. No século XIX teve toda uma discussão. À época se dizia que talvez Deus teria dado ao homem a possibilidade de mostrar que está com medo, mesmo quando ele estivesse em lugares onde ele não poderia falar sobre isso, ou onde fosse, enfim, tivesse uma língua que ele não pudesse dizer. Mas Charles Darwin fez um estudo, ele dizia que, na verdade, o medo é resultado do endurecimento dos músculos da face. E, por conta disso, a gente faria essa cara servindo como uma resposta ao medo. Aliás, para provar isso, dizendo que isso é um instinto, essa cara de medo que a gente faz, ele foi ao Museu de Londres, ele ficou parado perto de um vidro onde havia uma víbora dentro, e ele percebeu que toda vez que a víbora saltava, ele fazia a expressão de medo. Então, ele diz sim, o medo é uma reação a algum perigo que está na frente de nós, né? O medo de coisas físicas. Mas a gente também pode falar do medo físico e do medo emocional. O medo real é de coisas, por exemplo, vou saltar de paraquedas, eu tenho medo, né? Mas eu vou em situações assim, enfim, que tem risco mesmo, claro que eu vou ter medo, mas tem os medos emocionais que a gente traz de dentro de si e que nos paralisam tantas e tantas vezes. Eu li, por exemplo, que tem um estudo feito em Londres, né, que dizia assim, ó, o maior medo do ser humano, olha que interessante, entre os maiores está o medo de falar em público. Vejam só, um grande número de pessoas entrevistadas, 41% falaram que tem medo de falar em público. Esse medo é muito maior do que viver com problemas financeiros e medo de ter doenças graves, por exemplo. E a gente fica pensando por que uma pessoa tem medo de falar em público. Qual, então, é o grande, maior medo emocional do ser humano? Ser rejeitado, não ser querido pelo outro. Né, digamos, se sentir fracassado. E acredito que na vida todos nós estamos às voltas com esse medo. Medo da solidão, medo de, enfim, não ser querido. Isso começa lá na nossa infância. Aliás, um autor de um livro chamado Emoções, a Inteligência Emocional na Prática, é Rodrigo Fonseca, ele é fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Ele diz que o primeiro medo que um ser humano sente ocorre ainda na gestação. Por isso, uma mãe que tem muitos medos, bem possível, pode levar esses medos para sua criança. E se a gente perceber isso, quero fechar minha fala contando uma experiência pessoal. Eu tenho um menino que ele tinha uns 2 anos e meio, ele não queria dormir. E eu, então, numa dada noite com muito sono, comecei a fazer medo para ele. A gente não se dá conta que a gente cria e alimenta medo nas crianças. E eu comecei a dizer, não tendo estudado psicologia até então, não tendo feito terapia, eu comecei a dizer, na sala tem um lobo, tem um Papai Noel. E ele continuava se movimentando, querendo ir para a sala. Tem o bicho, não sei o quê, o homem do saco. Eu fui aumentando os pavores. Tem um homem morto, tem um dinossauro. E o Lucas levantou, mesmo assim, depois de fazer uma escala de horrores para ele, foi na sala, deixei ele um pouco lá. Quando eu cheguei lá, ele tinha o controle remoto da TV na mão, ele tremia muito, mas ele me disse, não tenho medo de nada, viu? Ele tremia muito. E aquilo eu achei muito interessante de uma criança ser encorajada para enfrentar todos os pavores. Acredito que ele traga isso da sua história, da forma como ele se formou. Mas também nós, pais, e acho que disso outro dia tu falava comigo, Paulo, podemos alimentar medos, podemos ampliá-los. Quando eu dizia que eu tenho medo de temporal, é porque meus pais ficavam apavorados também. E continua na tua cabeça. E continuou comigo hoje. Meus filhos não têm medo de temporal porque eu não crio pavor neles. Mas meus pais, desamparados diante da situação, ao invés de colocar, dir-se não, está tudo certo, fica tranquila, também se apavoravam. Então, o medo tem muito a ver, esse medo emocional que a gente traz em si, né, e que fica muito maior do que deveria ser, na nossa casa, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. O melhor antídoto contra o medo é a negação do sentimento e enfrentá-lo mano a mano.
primeiro, negação do sentimento, negar que tu tenha medo e enfrentá-lo mano a mano, como fez o teu guri. Pronto. Freud diria que talvez negar, Paulo, poderia gerar assim, uma série de ansiedades e outras questões. Se tu, por exemplo, não reconhecer ele, o que talvez tu quer dizer, preciso primeiro reconhecer do que eu tenho medo. Reconhecer o perigo, não o medo. E a origem, né? A causa, É. a raiz do problema. Amplia a tua fala. Não, tem que reconhecer o risco que se corre, não a questão do medo de enfrentar o problema. Mas eu falo de medo emocional. A por Dirce, ela exemplo. coloca 3 tipos de medo, né? O medo como mecanismo de defesa, que daí o nosso corpo ele se prepara, por exemplo, para fugir de uma situação de perigo. De uma onça, de uma cobra. Exato. O medo como entretenimento, que pode ser até pular de paraquedas, a questão de assistir um filme de terror, que faz parte desse contexto, e esses medos emocionais aí que você coloca em relação a não ser, a ser rejeitado, pelo medo de falar em público, medo de se expor. Eu percebo muito as pessoas com medo de não conseguir, e muitas vezes não fazem, mas tem uma frase clichê que é boa, que é a seguinte, que se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Isso daria outra pauta legal, porque como as pessoas se expõem mais a medos de diversão, então, né? Sei lá, montanha-russa, pular de paraquedas, tu enfrenta, Paulo? Eu não. Por que não? Eu tenho medo, eu não vou mesmo. Antes de subir numa roda gigante, eu inspeciono a segurança que o equipamento está oferecendo. Quem é a empresa que veio com aquele parque de diversões? Eu tendo a certeza de que há uma manutenção do equipamento, já subi e subo de novo. Roda gigante, eu tenho aqueles tobogãs gigantes. Qual é o problema? Quando há... Por isso que eu acho que medo e perigo são coisas diferenciadas. Tem que se verificar a questão do perigo. Sim, concordo. A enfrentar uma onça, bom, é perigoso. Então tá, como é que eu vou fazer? Com uma espingarda. Então tem que administrar o perigo e não o medo. Mas tem pessoas que são mais encorajadas para se expor a esses medos provocados, né? Mas é questão de perfil, né, Dir? As Claro, pessoas são e mais aí perigo aventureiras, também. né? Dá uma ampla Dá uma reflexão, ampla né? discussão. Mas, enfim, que possamos cada um de nós pensar sobre isso. Não dá para colocar E na visitar- cabeça de quem... Como tu disse, Dirce, é a situação, por que é que muitas pessoas não querem ser empreendedoras, normalmente quando vem de uma família que passou o trabalho para a criação dos filhos, porque os pais constantemente, na presença dos filhos, ficam trazendo problemas à tona da preocupação financeira que aquela função ou aquela atividade está lhe proporcionando. Nunca mais o filho quer seguir aquela carreira. As crianças guardam muito isso e fica quase como um trauma na cabeça delas. Verdade, com pavores internos, né? Valeu, Dirce. Gente, bom dia, bom dia. Agora 7 para as 8, 16 graus a temperatura. Vem aí o